Fala galera, beleza? Então gente, eu tô vendo aqui com um exemplo aqui de Brioufini, né? Esse algoritmo de Brioufini, esse dispositivo, o algoritmo, né, como alguns chamam, ele serve para nós reduzirmos o grau de um polinômio a partir do conhecimento de uma raiz ou mais raízes, certo? Ele serve também para nós encontrarmos o quociente e o resto da divisão de um polinômio p de x por outro polinômio que tem essa característica aqui, ó, x menos a ou x mais a, tá? No nosso exercício aqui do Mackenzie, a gente vai então entender como é que calcula o Brioufini, vamos encontrar a alternativa correta e aí, né, nesse caso vamos ver aí o resultado do quociente e do resto da divisão desse polinômio p de x por esse daqui x menos 2, certo? Bom, gente, então primeiro de tudo aqui nós temos já que de início calcular a raiz desse polinômio, né, do x menos 2. Igualzinho lá o teorema do resto, a gente tem que calcular primeiro a raiz do divisor, né, que é o x menos 2. Então a gente faz uma continha aqui de canto de folha, então fica x menos 2 é igual a 0, ó. X menos 2 é igual a 0. Transforma esse polinômio numa equação do primeiro grau e isola a variável x, tá? Então, o nosso caso aqui, x é igual a 2 positivo, certo? Ou a gente podia utilizar a ideia, né? O que zera, né? As raízes, ela tem essa função de o que zera, né? O que torna verdade este conjunto, né? Ou essa equação, né? O que tornaria x menos 2 igual a 0? Seria colocar um 2 positivo aqui no lugar do x. Porque 2 positivo com 2 negativo, então a gente teria o valor de 0. Portanto, mais 2 é a raiz do nosso polinômio, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. A gente fez uma conta secundária que é para calcular a raiz do nosso divisor. Vamos para a parte do Brioufini agora, que é a conta principal. Para a gente utilizar então o algoritmo de Brioufini, a gente tem que fazer uso de um artifício aqui, ó, que é fazer esse desenho, né, ó, essas duas linhas, né? Para facilitar aí a utilização do algoritmo. Aqui nesse campo vazio, a gente coloca os coeficientes do meu polinômio p de x, tá? Lembrando o que é coeficiente? Coeficiente são as partes numéricas dos termos do meu polinômio. Então a parte numérica de x ao cubo não tem número, então é o número 1 aqui, ó. A parte numérica de menos 3x ao quadrado é o menos 3. A parte numérica de 4x é o mais 4. E a parte numérica de 5 é, obviamente, o número 5, tá? Então a gente distribui aqui em sequência os coeficientes do meu polinômio, tá? Então fica 1, menos 3, 4 e 5. Lembrando que, por exemplo, se a gente tem aqui uma equação, um polinômio cúbico, né? A gente tem aqui o maior grau sendo o grau 3 desse polinômio. Se, por exemplo, nós não temos o grau 2 e pulamos direto para o grau 1, por exemplo, se a minha equação fosse x ao cubo mais 4x mais 5 sem ter o grau 2, na hora de distribuir os meus coeficientes, no espaço do grau 2 eu iria colocar 0, tá? Eu não posso simplesmente ignorá-lo, então ficaria 1, 0, aí depois viria o 4 e o 5. Com a falta do coeficiente, qualquer um deles. Se faltasse o coeficiente de 4x, no lugar eu colocaria 0 e prosseguiria para o meu próximo, tá? Bom, galera, tudo bem. Então distribuímos os coeficientes do meu polinômio p de x, tá aqui em cima. Agora a gente vem com a raiz do meu divisor, que é o 2, ele fica aqui no cantinho especial, separado, né, dos coeficientes. E aí, para começar o método, a gente faz o seguinte, já começa repetindo aqui o primeiro número do meu polinômio p de x, tá? Aqui no algoritmo, certo? Então, vamos lá, a gente vai utilizar a seguinte estratégia aqui, ó, a seguinte receita, né, por assim dizer.
A gente pega os números que estão aqui embaixo, a gente multiplica pela raiz, soma com o próximo, multiplica com a raiz, soma com o próximo. Então, muito cuidado para não inverter as operações, tá? A gente multiplica primeiro e o resultado nós somamos com o próximo e vai colocando os valores embaixo. Então, veja como aqui vai ficar o nosso Brio Ruffini. Então, o primeiro número a gente sempre repete. Então, vai ficar aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2. 2 positivo com menos 3. Então, fica... Vou colocar aqui menos 1, né? Repetindo, ó. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 3. Eu tenho R$2, mas eu devo 3, então fica menos 1. Próxima continha. Então a gente utiliza o mesmo jeito, só que faz com o próximo número. Ó. O próximo aqui e o próximo lá. Ó. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com 4 positivo, estou devendo R$2 e pago com 4, vão me sobrar mais 2. E aí fica a sua opção de colocar o sinal de mais ou não. Tudo certo? Próximo esquema, então a gente faz com esse e com esse. Faz com os próximos números, ó, não tem erro. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 5, ou seja, 4 mais 4 com mais 5, então ficaria mais 9, né? Ó. Repetindo. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Beleza? Então, não tem mais nenhum elemento aqui, mais nenhum termo. Então, nós concluímos aí o nosso Brio Ruffini. A gente vem para a parte de apresentar as nossas respostas, tá? Então, aqui, galera, a gente começa... a gente tinha um polinômio aqui do terceiro grau, dividimos por um polinômio do primeiro grau. Resultado é ter, então, um polinômio de grau 2, né? A gente tem aqui a redução de 1 grau pelo fato do meu divisor ser um polinômio do primeiro grau. A gente tem uma redução de 1 grau do meu polinômio p de x. Se ele era um polinômio do terceiro grau, agora ele é um polinômio do segundo grau, tá? Polinômios do segundo grau têm as características de começar com uma parte variável aí, né, do meu primeiro termo, sendo de grau 2. Então a gente tem aqui, ó, vamos colocar na sequência, ó. Aqui tem 1, então é 1x². O próximo elemento é menos 1, então a gente vem aqui, ó, menos 1x, né? Olha a sequência do meu polinômio do segundo grau. Grau 2, grau 2, grau 1. Próximo elemento é aquele termo independente, né? Quem resolve a equação do segundo grau conhece bem. Então ele é mais 2. E aí nós temos o menos 9 como o resto da divisão, certo? Até porque o último grau que nós temos aqui é o grau 0. X elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 2 daria 2. Então a gente tem aqui o último grau como sendo um termo independente. Após disso, nós não temos mais como inserir nenhum elemento. Portanto, o que sobra de número vai ser considerado o nosso resto, tá? Então, nessas condições, a gente tem aí a conclusão de que a resposta certa a ser assinalada é a alternativa D, né? X² menos x mais 2 e o nosso resto igual a 9, ok? Então, é isso aí. Tchau, tchau.